Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando Família, Projeto de Deus. Nosso tema é planejamento familiar. Hoje nós vamos ver segredos para equilibrar o nosso orçamento familiar. Como ter uma mordomia cristã, voltado para a transformação, a realização da nossa vida econômica, deixando das dívidas para andar em dia. Então nós vamos ver que a primeira coisa é buscar confiar em Deus e pedir sabedoria. Por que confiar em Deus? Porque através do momento que nós temos uma profunda intimidade com Deus, Ele vai nos orientar a andar pelo melhor caminho, a mostrar aonde nós estamos errando e melhorar aonde estamos acertando, e assim uma transformação real acontecerá na nossa vida e na vida do nosso lar, da nossa família. Então, quando eu confio em Deus, eu busco a sabedoria que vem de Deus. E a sabedoria que Deus nos dá, ela é infinitamente melhor do que a sabedoria humana, porque ela é pura, ela é real, ela é verdadeira, ela vai buscar o que é certo e não aquilo que é errado. Então, nós vamos olhar que a família que caminha com Cristo numa base contínua e diária descobre algo surpreendente. Ele satisfaz suas almas no nível mais profundo. Não há estéticas, não há roupas caras, móveis caros, carros do último ano. Jesus ainda aponta para Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, quando nós temos uma vida de profundidade, de intimidade com Deus, nós vamos saber distinguir o que é necessidade, o que é necessário daquilo que é supérfluo. Nós não vamos querer servir a dois senhores, servir a Deus e servir ao dinheiro, sendo escravo do dinheiro. Então, o texto vai mostrar para nós que o melhor caminho para um planejamento é buscar a sabedoria de Deus e confiar no que Ele vai apontar, o que é bom e o que é ruim. Segundo, nós vamos ter que ter um planejamento financeiro. Nós estamos falando isso, planejamento financeiro, mas como que nós vamos poder ou começar a fazer um planejamento financeiro, um orçamento familiar? Lucas capítulo 14, 28, chamou a nossa atenção nesse estudo todo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Você vê nesse texto, primeiro, nós olhamos para as despesas. E assim, nós vamos olhar para quanto nós temos, para equilibrar, para ver se vamos ter condições ou não. Mas nós fazemos diferente. Nós olhamos para o dinheiro, eu vou ganhar isso tudo, então eu posso gastar à vontade, sem ver como se a gente vai ter condições ou não com aquilo que nós temos para satisfazer as necessidades que nós temos e a compra daquilo que nós não precisamos. E muitas das vezes nós compramos aquilo que precisamos e esquecemos das necessidades. Isso aqui vai nos moldar para fazer um orçamento, olhar as despesas e olhar o que temos. A maioria das pessoas presume que seus problemas monetários resultam delas não ganharem o suficiente. Mas o problema não é quanto ganham, mas como administram o que ganham. Para isso, devemos ter em mente algumas mudanças de atitudes que não podem ser revogadas. Nós temos que mudar algumas coisas em nós temos que mudar algumas coisas em nossas famílias e não podemos voltar atrás. A mudança é plena, é real e irrevogável. Temos que firmar os nossos pés nessa mudança e caminhar para um orçamento seguro. Então, primeiro nós vamos ver, devolva a Deus. Deus nos dá 100% e Ele quer que devolvamos
10%, para que seja realizada a obra dele. Então, nós vamos ver que em Malaquias 3:10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, a ordem de Deus é levar a 10ª parte para a casa do Senhor e ali suprir as necessidades das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro. Ou seja, haja mantimento na casa do Senhor. E assim, ele vai derramar bênçãos sem medida sobre o nosso lar. Nós não pagamos dízimo, apenas devolvemos a primeira parte à obra do Senhor. E isto não é obrigação, é satisfação, é prazer, é alegria. Saber que estamos devolvendo 10% do recurso para a obra do Senhor. Em Mateus 22:21, responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perguntaram para Jesus se era obrigação pagar impostos. E Jesus ele responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus que Jesus está falando? Os dízimos e as ofertas. E em Mateus 23:23, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. O que Jesus está falando? Deveis, porém, fazer estas coisas. Primeiro ele diz: vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho. Então, quando ele diz, porém, fazer estas coisas, continue a dando dízimo, mas sem omitir aquelas. Sem omitir o quê? E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Continue cumprindo, devolvendo o dízimo, mas sem omitir os preceitos mais importantes, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então, o dízimo é bíblico, as ofertas são bíblicas, e nós temos que devolver a Deus o que é de Deus. Temos que ter em mente que ao devolver ao Senhor, não estamos fazendo uma troca, mas sim sendo fiel à fidelidade de Deus em nos abençoar. Pois, em 2 Coríntios 9, verso 7 diz: cada um contribui segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria, quem devolve ao Senhor aquilo que é do Senhor. Segundo, pague a si mesmo. Pagar a si mesmo como? Nós temos que tirar ou colocar ou fazer um hábito em nossa vida. Ou seja, muitas pessoas chegam à idade de 65 anos e têm poucos recursos para viver na velhice. É bom economizar, ter poupança, guardar pelo menos 10% para ser usados em emergências, educação, qualidade de vida na aposentadoria. Muitos casais jovens cedem à tentação de gastar tudo sem ao menos se preocupar com amanhã. A Bíblia nos adverte: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O exemplo da formiga é formidável. Ela separa uma reserva no verão para estar preparado para o inverno. Então, o que está dizendo aqui para nós? Pagar a si mesmo. Faça uma poupança, economize, guarde uma porcentagem para que na sua velhice você tenha qualidade de vida.
Você tem recursos para usar no momento de uma enfermidade, numa viagem, numa emergência ou qualquer outra coisa. Você tem um recurso ali guardado para si. Então, o exemplo da formiga é formidável. Ela separa uma reserva no verão para estar preparado para o inverno. Terceiro, pague as contas. Não é certo viver em dívidas. Então, faça aquilo que você tem condições de pagar e não aquilo que você não tem condições. Porque vai chegar uma hora, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado para pagar esta conta. Você paga aquela lá e fica devendo aquilo que você pegou emprestado. Aí depois não tem condições de pagar aquilo que pegou emprestado. Vai pegar com outra pessoa mais dinheiro emprestado. E assim as dívidas vão crescer. Então, seja sincero naquilo que você faz. Pague as contas. Nosso grande problema não é a falta de dinheiro, mas como administrar o dinheiro que temos. Preocupamos muito mais com o nosso estilo de vida, com status, do que nos adequar aos recursos que temos. Buscamos muito mais o supérfluo, o desnecessário, do que é essencial, do que é necessário, do que é necessidade. Gastamos tudo antes de receber, e assim muitas vezes não sobra nada para o que realmente é necessário. Então nós temos que aprender a pagar tudo que nós devemos, para depois fazer outras contas. Comprar é muito bom, pagar é ainda melhor, pois o que nós temos de valor é a nossa consciência limpa e o nosso nome. Por isso a necessidade de sempre administrar bem os recursos para estar sempre com as contas em dia. Então nós ficamos muito preocupados em comprar. Mas é melhor pagar. Pois o que nós temos de valor não é o dinheiro, mas sim o nosso nome limpo, a nossa consciência limpa, de não dever nada a ninguém. E a Bíblia fala isso. Se você tiver de dever alguma coisa, deva amor e não dinheiro. Para isso é necessário um bom orçamento financeiro, familiar, é o que nós veremos. Então, se nós queremos ter as contas em dia, nós temos que ter um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro deve ser realizado com um orçamento familiar. Como é que nós fazemos o orçamento familiar? Cada família é diferente uma da outra. Mas o que é importante é que nós venhamos sentar com a família e fazer o orçamento familiar, educando a esposa, educando o marido, educando os filhos a ver o que é necessidade, o que é necessário e o que é supérfluo, o que é necessário agora, o que é necessidade agora, o que é necessário que pode esperar um pouco e o que é supérfluo, se tiver condições, compra, se não tiver, fora do orçamento. Então, nós temos que educar cada membro da família. Assim, juntos vamos descobrir e planejar para comprar. Primeiro, as necessidades. Segundo, o que pode esperar. E o terceiro, o que não é necessário naquele momento e pode esperar mais ainda, e se não for necessário, não compre. Vá aqui uma dica de orçamento. Então, você tem que olhar o que tem que ser comprado, o que tem que ser pago agora, o que pode esperar um pouquinho e aquilo que não tem necessidade. Para isso, nós vamos dar uma dica de orçamento. Ou seja, olhar, colocar no papel, fazer uma planilha, fazer mesmo um livro de tesouraria da família. Ou seja, olhar as receitas, qual é o salário que todos ganham, pôr lá no papel. Se tem aplicações em contas, põe lá no papel. Outras fontes,
se tem uma casa de aluguel, se não tem, outros recursos que tragam a soma para os salários e para as aplicações. Colocou lá. Aí a segunda coisa, as despesas, devolver ao Senhor, fazer uma poupança, casa, se tem casa própria, se paga aluguel, condomínio. Então isso tudo tem que colocar lá. Alimentação, a compra do mês, o que come durante o mês, estudos, se os filhos estão fazendo faculdade ou se você está fazendo faculdade, aulas, materiais escolares, livros, vestuário, aquilo que se veste, as roupas que são necessárias, a saúde, médico, plano do hospital ou Unimed ou qualquer outro plano. Também medicamentos, se faz uso contínuo, se não faz. Cuidados pessoais, cabelo, corte de cabelo, maquiagem, unhas da esposa. Então, colocar lá. Transporte, se tem veículo, gasolina, manutenção do veículo. Se não tem, ônibus, se precisa do ônibus ou não, táxi, Uber. Lazer, o que nós gastamos com lazer. Então, tudo isso você vai colocar nas despesas. Somar tudo. Ou seja, fazer um balanço. A receita, aquilo que você tem, que você recebe, versus a despesa, aquilo que sai, aquilo que tem que pagar. Então, juntando isso tudo, você vai ver o saldo de tudo. Se for positivo, ou seja, está sobrando uma reserva, bem, continue fazendo da mesma forma. Se deu negativo, ver os gastos e cortar os gastos desnecessários, tirar aquilo que é supérfluo. Isso mês a mês, ano a ano. E aí você vai ver como que vai andar o seu orçamento familiar, financeiro. E assim caminhar com as pernas seguras, daquilo que pode gastar e daquilo que não pode gastar. Ah, sobrou aqui, vai dar para comprar aquilo que nós estávamos planejando há tantos anos atrás. Faça isso e você vai caminhar com um planejamento financeiro seguro e os segredos de equilibrar as contas da família. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Perdoe as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia do Senhor. Nos dê sabedoria, ó Pai, para fazer o orçamento familiar, a instruir a família, a educar esposo, a nos educar os nossos filhos, para andar de acordo com a tua palavra, sem endividar, mas andar com as contas em dia, com o nome limpo e saber o que nós fazemos é o melhor para o Senhor. Tudo que vier à nossa mão, fazer para agradar ao Senhor. Coloque a tua mão sobre os enfermos, ó Pai. Abençoe os casamentos, dê diretrizes, dê sabedoria, dê diálogo. Coloque o teu amor ali, a tua presença, Senhor Deus, na família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.